Fala pessoal, estamos aqui novamente no canal Colmeia.360. Hoje nós temos uma figura ilustríssima aqui conosco que fez história no esporte. Daqui a pouco nós vamos apresentá-lo. Antes de apresentá-lo, eu gostaria de fazer os agradecimentos aos nossos patrocinadores. Vamos começar aqui com a Clínica da Cidade. É a clínica onde você não precisa pagar mensalidades e você pode fazer os seus exames pagando unicamente os exames com valor acessível, e você será super bem atendido pelos médicos muito competentes da Clínica da Cidade, que fica na Quintino Bocaiúva e apoia o nosso canal. Gostaria de agradecer também ao outro patrocinador, AgroPet Apollo Ração, onde tem lá os produtos PET, rações e mais produtos. Fica ali na Vila Rosa, você pode procurar pelo Cláudio e pela Tatiane, um casal simpaticíssimo, com produtos aí em preços acessíveis também para vocês. E está apoiando também o nosso canal Colmeia.360. Gostaria também de agradecer a panificadora Soares, que fica na Vila Bart, uma Sandra, a famosa corintiana da Vila Bart. Ela vende o pãozinho no capricho para vocês. Se você ainda não experimentou, tem um pãozinho lá de torresmo, um pãozinho com queijo em cima, olha, recomendadíssimo. Vão lá na padaria Soares, na Vila Bart. Outro patrocinador que eu gostaria muito de agradecer é o Márcio Gavioli Camisetas. Inclusive o Márcio que indicou o nosso amigo que está aqui hoje, que eu já vou apresentar para vocês, fez a indicação, que o Márcio é muito envolvido com o esporte. Tem lá sua malharia com produtos específicos, especiais para todos os atletas, independente da modalidade, aqui em Itapetininga. Márcio Gavioli Camisetas. Gostaria também de agradecer a Academia Aquarium, que também tem uma academia com aparelhos de última geração, aparelhos que vão aí vão te ajudar a utilizar as musculaturas da melhor forma possível, fazendo com que seu treino fique mais completo e também você faça o seu treino com segurança. E uma piscina top para quem gosta também de natação, lá na Academia Aquarium, com a Flávia, a professora Flávia, proprietária da Academia Aquarium. Também gostaria muito de agradecer a Bamberg Choperia, ao Alex, que tem lá, para quem gosta de tomar um chopinho, para dar um refresco depois do seu treino, ou quiser fazer um happy hour com seus amigos, e também uma boa de uma porção, e também músicas ao vivo, principalmente aquele que gosta de um rockinho mais clássico. Vai na Bamberg Choperia, fica na frente do supermercado Pão de Mel Express, lá na Quintino Bocaiúva. E também o nosso amigo Tiago, do Mais Piscinas. Gostaria muito de agradecer, Thiago, sempre presente nos nossos eventos esportivos, principalmente nas corridas de rua, um atleta aí, e também tem produtos de piscina, para quem ainda sonha e não tem sua piscina em casa ou quer montar a sua área de lazer, construir sua piscina, fala lá com Mais Piscinas, que fica na 5 de novembro, produtos especiais para a sua piscina, e é com o Tiagão. Valeu, um abraço a todos aí, agradeço a todos, mais uma vez muito obrigado, e a você que está nos assistindo e é empresário, é comerciante do nosso município, gostaria também, ou fora do município, gostaria de apoiar e patrocinar o nosso canal, fiquem à vontade, será muito bem-vindo, entre em contato conosco. Meu número é 1599-774-2580 para você também fazer parte desse grande projeto onde a gente traz inúmeras histórias através do esporte, da nossa cidade, da região, do Brasil todo, né? Então vamos lá, chega de lorota, vamos conversar então com o nosso querido convidado aqui, né, que está aqui e aceitou esse convite. E para você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreve aqui no canal Colmeia.360 e segue lá no Instagram Colmeia.360. Vamos lá então, vou apresentar para vocês, tá todo mundo curioso aí, né? Nós estamos aqui com o atleta, empresário, colecionador, ele vai contar um pouquinho dessa história toda aqui, Adilson Nicoletti. Adilson, muito obrigado pela presença de você estar presente aqui, né? Eu falei nos bastidores, chamei ele de senhor, ele falou assim, não, pode me chamar de você. Então, uma humildade de pessoa aqui, ele quer que eu continue chamando de você. Se caso eu cometer esse erro, ele vai falar pra mim, viu? É você, pode comer meu taco aqui na frente de todo mundo aqui, viu? Beleza. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E quero também aí mandar um abraço aí para aqueles que estão nos assistindo, né? Pessoas aí que talvez até que tenham vivido um pouco dessa história, conhecido a gente lá atrás, né? Mas para quem não conheceu aí, a gente vai tentar contar algumas histórias também aí e tentar tornar tudo interessante. Eu tenho certeza que vai ser um episódio muito bacana. Vamos começar então a falar quem é o Adilson Nicoletti. Quando eu convidei aqui, pessoal, eu fiquei sabendo através do Márcio Gavioli que ele era um atleta
renomado em Itapetininga, ainda é atleta, porque ainda pratica, né? Mas quando ele era competitivo, digamos assim, praticante do ciclismo. Conta pra gente, Adilson, como começou essa paixão pela bike, onde até hoje, depois você vai contar pra gente por que o senhor ainda é um colecionador que ainda traz memórias do seu passado lá como competidor da modalidade. Conta pra gente como iniciou o ciclismo na sua vida. Bom, todo menino principalmente, mas as meninas também, todos eles gostam de bicicletas, né? E nós vivemos uma época muito interessante que foi um fenômeno mundial, não era só aqui no Brasil, mas começou principalmente nos Estados Unidos, que foi o fenômeno das 10 speed bikes, as bicicletas de 10 marchas. E foi lançado aqui no Brasil a Caloi 10, logo em seguida veio a Monarch 10 e veio a Peugeot 10 e todo menino queria ter uma bicicleta daquela. Era muito legal uma bicicleta que tinha marcha, né? Todas as bicicletas até então não tinham marchas e aquilo abria um mundo novo pra gente, né? A gente pensava que tendo uma bicicleta daquela era capaz de viajar de bicicleta, de fazer uma série de coisas, então era um mundo meio de sonhos para os meninos. E eu ganhei uma bicicleta nessa época, eu já trabalhava, tudo, né? Mas eu ganhei uma bicicleta no final de 77 e no início de 78 eu estava no CASE, né? Que era o clube aí que tinha uma piscina pública, digamos assim. Não era pública porque, né? Mas assim, uma piscina mais acessível para quem não tinha piscina em casa. E eu fui nadar uma tarde lá e fui com a minha bicicleta. E quando terminou lá o tempo que eu fiquei na piscina, tal, tomei banho e tal, não sei o que, fui sair com a bicicleta, tava lá postado ao lado da bicicleta o Tinhola, né? O Tinhola pedalava naquela época, ele participava de vários esportes, etc, era treinador em várias coisas e tal, e ele convidou, falou, pô, você tem essa bicicleta aí, você não quer começar a pedalar com a gente, tem competições, etc, tal. E naquele dia mesmo, nós já demos ali umas 20 voltas em torno da pista de atletismo do CASE, né? Já fez um teste ali mesmo. Sim, talvez quem pratica atletismo fala, pô, mas os caras andaram na pista de atletismo, estragaram a pista. Bom, naquele tempo o mundo era diferente, amarrava cachorro com linguiça e tal. Então a gente foi ali, deu umas voltas ali, já marcamos um treino para outro dia e fomos para a estrada, e daí eu também já convidei alguns amigos e tal. Tinha alguns amigos que eu não conhecia, vinha conhecer depois, né? Algumas pessoas que depois vieram a ser meus amigos. Então havia uma juventude que pedalava, que corria, né? Então havia uma turminha. E também, até talvez pela falta de opções, de programas no domingo de manhã, muita gente ia assistir corrida de bicicleta. Então ali a Avenida da Francisco Vale, que era principalmente onde haviam as provas aqui em Itapetininga, ficava lotada de gente para assistir, né? Foi um período muito interessante. Hoje você tem muitas opções, né? De manhã, a começar para não sair de casa, ficar assistindo o esporte espetacular, sei lá o que passa, lá, tanto, um monte de coisa. Naquela época você não tinha, né? O grande programa era, talvez, ainda tinha gente que ia à missa, então saía da missa e ia ver o final da corrida, tá? E viam pessoas de fora correr, tá? Então a gente também estudava, na época eu estudava, acho que no Modesto, depois eu fui pro instituto, né? E então os amigos, a gente ia assistir e tal. E aí nós começamos a ir para fora, tal. E aí vem toda uma história. Mas o começo foi assim, né? Uma bicicleta que era um sonho e que de repente virou ali o instrumento principal do esporte que a gente ia praticar. Legal o senhor contar, até falando sobre o Tinhola, né? Deixar um abraço aí pro Tinhola. Tinhola, um grande abraço pro senhor. Esse homem aí, ele até hoje, ele abraça o nosso esporte. Ele está presenteando aí o nosso canal só com o nome dele aí, porque ele é envolvidaço com o esporte até hoje. Ele é um professor hoje na modalidade especificamente do futebol, né? Hoje ele acompanha uma turminha, inclusive está rolando um campeonato aí, ele está conduzindo o time lá do Venâncio Aires, o Tinhola. Sim, o Tinhola é muito ativo, né? Muito ativo. Foi meu professor quando eu era pequenininho. Ele foi professor de Itapetininga inteira em diversas modalidades. Quem que a gente conversar e jogou bola ou participou de qualquer outra modalidade vai falar Tinhola, é impossível não falar que participou, né? Legal. Mas eu não sabia que ele era envolvido com o ciclismo também. Sim, ele participou muito com a gente. Ele corria, inclusive, né? Uma novidade. Só que a gente começou a pedalar e daqui a pouco a gente estava andando mais que ele, né? Mas ele sempre esteve com a gente, nos acompanhava nas viagens e tal. Era a figura adulta que nós tínhamos, né? Porque eu tinha 13 anos quando eu comecei a correr, 13 para 14, né? Então era menino e meu pai me deixava ir por causa do Tinhola, né? Que era o cara que era figura adulta, que estava nos acompanhando para nos livrar de algum problema que pudesse haver e tal, etc. Lógico que quando meu pai podia, e na maioria das vezes ele fazia isso, ele estava junto, mas quando não podia,
era o Tinhola que acabava sendo aí o garantidor, né, o responsável pela gente viajar. Confiança, né? Sim, sem dúvida. Profissional aí. Tenho amizade com ele até hoje, embora eu o veja muito pouco, né? Faz tempo que eu não o vejo. Marcar um encontro aí, entre os atletas e professores aí, seria bacana, hein? Marcar um happy hour aí entre os historiadores do esporte do passado, aí ficava legal, sem hein? dúvida, Aí tá lançada a ideia, hein? Sem dúvida, legal. Montar um grupão aí. Quiserem fazer lá no meu galpão, lá onde eu guardo as bicicletas lá. O senhor passa a lista pra mim depois, eu vou te ajudar e vamos fazer isso aí. Beleza. Combinado já. Que legal. Então, quando o senhor fala que você fala, quando aconteceu lá atrás, momentos em que o lazer era especificamente esporte, seja ele ciclismo ou não, que era uma ocupação que vocês tinham, principalmente aos domingos, quando tinha ali uma folguinha, né, depois do trabalho, você fala que nos dias de hoje isso não acontece muito. Você acha que hoje as pessoas se tornaram muito mais sedentárias por conta dessa tecnologia avançada, celular, programas na televisão, embora tenha programas que são muito bons, né, que até instrui para que você faça atividade física, tem canais aí que é específicos para isso, né? Hoje nós temos o celular, se for muito bem utilizado, também é um ótimo meio para que a gente receba informações importantes, principalmente falando de qualidade de vida, né? Mas como que você relaciona o passado dessas pessoas que eram muito mais ativas com os dias de hoje? Na realidade são, claro, né, épocas diferentes, né? Mas naquela época o que eu digo é que havia poucas opções, nem a TV existia firme ainda, né? Você tinha só os canais abertos, nem existia a ideia de canais por assinatura ou coisa desse tipo. Então você não tinha muita programação, havia, sei lá, 2 ou 3 canais naquela época. Então o que as pessoas faziam de manhã? Iam ver o jogo da várzea, iam ver... Então esses esportes locais, eles eram mais prestigiados nesse sentido que as pessoas acorriam, né? Hoje, por exemplo, às vezes você vê certas competições, você vê que público para assistir tem muito pouco, né? Porque as pessoas ficaram até tarde na balada, tal, não acordaram cedo para ir ver, etc, né? Então mudou isso, né? Hoje você tem bastante gente competindo, né? Porque existe uma facilidade muito grande e muito pouco público em alguns casos, né? Eu vejo corrida de rua mesmo, é mais os familiares que estão ali e tal. E aquele tempo não, houve uma época que entre o pessoalzinho jovem, descolado da cidade, o legal era ir ver corrida de bicicleta, por exemplo, né? Uhum. Então, e muita gente tinha aquelas das bicicletas de 10 marchas, né? As 10 speed bikes. Então, ter Caloi 10 naquele tempo era uma loucura, Monarch 10, né? Era o preço era muito alto em relação era caro, não era barato, né? E que a Caloi 10 é uma bicicleta esportiva, não é uma bicicleta de corrida, porque certo. Uma bicicleta de corrida mesmo, de competição, ela sempre foi muito cara e continua sendo muito cara. As bicicletas de corrida mesmo, a Caloi 10 não é bicicleta de corrida, é bicicleta de esportiva, né? Certo. É uma bicicleta para você andar na rua, passear, tal, etc. Né? Mas sempre foi caro, nunca foi. É um esporte que a gente costumava dizer, é um esporte de ricos praticado por pobres, né? Porque eu diria para você que tranquilamente mais de 90% dos atletas corriam com bicicletas muito simples, bicicletas que você pegava uma peça de uma peça de outro, uma Caloi 10 que você trocava as rodas e colocava umas rodas melhores, pneus mais finos para poder competir. Eu mesmo comecei com uma Monarch 10, com pneus tubulares, a gente trocava as rodas, punha pneus tubulares, tirava peças da bicicleta para aliviar o peso, para ela ficar mais leve, né? Mas era assim, uma Caloi 10 pesava e pesa ainda em torno de uns 15 quilos aproximadamente, né? Quando uma bicicleta de competição, já naquela época, né, as melhores já pesavam em torno de 9 aproximadamente. Quase né? Metade do peso. Então fazia diferença, tal, etc. Né? Então sempre foi um esporte caro, né? Inclusive, quem corria mesmo pelas equipes, né? Eu participei de algumas equipes, tal, fui federado, tal. As equipes não davam a bicicleta pra gente. E quando davam a bicicleta, era uma bicicleta bem simples, bem de entrada mesmo, como se fala hoje, né? Sim. E as mais tops, cada um tinha que ir para a sua, etc. Só que tem uma grande vantagem no ciclismo, né? A bicicleta não ganha corrida. Nunca ganhou e nunca vai ganhar. Força física. O que ganha é força, é técnica. Lógico, para um cara de altíssimo desempenho, quando ele chega lá depois de 200 quilômetros e vai fazer uma chegada, e ele andou 200 quilômetros com uma bicicleta que pesa 1,5 kg a menos que a outra, isso daí vai fazer alguma diferença, né? Sim. Mas para provas curtas, como a maioria pratica e tal, bicicleta, você tendo uma média,
você já consegue competir de igual para igual com quem tem uma muito boa, né? Então, esse é um esporte, é legal desse esporte por causa disso, né? Você não vai ganhar uma corrida porque você tem uma bicicleta melhor, né? Agora, por exemplo, uma época eu pratiquei kart, né? Corri de kart 4 tempos, tal, fui campeão paulista do interior em também 98 e tal. Mas ali é máquina. É sim, pneu. Sim. Se você não tem o pneu que é para aquela pista, não adianta você querer tirar no braço que não vai tirar. Vai sair fora né? da pista. Já o ciclismo não. O ciclismo ele é bem bacana nesse sentido, que as pessoas estão em condições muito parecidas. Tanto é que eu ganhei corrida com bicicleta Monarch 10 com pneu tubular, né? Entendeu? De cara que tinha bicicleta boa. Mas lógico que aí se começa a ir bem, o pai já vê, gosta, compra uma bicicleta melhor e dali para frente eu sempre tive bicicletas muito boas, né? Mas isso não era o que fazia ganhar a corrida. Legal. E quando você fala que você ganhou uma corrida aí com a Monarch 10, isso foi a primeira corrida tua? Não, eu vim ganhar a quarta corrida minha. Foi a quarta? A primeira corrida eu fui para Sorocaba, foi curioso porque o departamento de esportes não estava organizando corridas aqui, então a gente tinha que correr fora, né? Tava meio devagar. Que ano foi isso? Foi 78. 78. Primeira competição tua? Sim, fui correr em Sorocaba, uma prova de 40 quilômetros, que era muita coisa. Eu tinha 13 anos, né? E eu fiz quarto lugar. E daí depois comecei a correr outras provas e acabei ganhando a minha quarta prova, eu já ganhei. Inclusive, sobre a minha primeira vitória, há uma curiosidade, né? A primeira vitória que eu ganhei quebrando a clavícula. Porque a gente, era engraçado, porque é legal contar, né? Porque claro. A gente estava correndo, fizeram uma pista improvisada ali, que você descia a Padre Albuquerque, quando chegava ali no Menck Plains, onde é o Menck Plains, antigamente chamava Menck Plains, agora não é, né? Naquele mall que tem ali, virava à esquerda, passava em frente do bar do Zé Arrepiado, que já existia. Já existia? Né? Já é existia. O mesmo local? E subia ali à esquerda, na primeira ali já subia à esquerda, né? Aquela rua ali que sobe aqui debaixo das escolas e tal. Subia à esquerda e até o fim dela, lá em cima, virava à esquerda e descia a Padre Albuquerque de novo. Certo. Então a gente chegava em grande velocidade ali no Menck Plains para virar à esquerda, né? Inclusive, numa das voltas, nós viramos à esquerda, tinha uma mulher atravessando com um carrinho de nenê, foi aquele desespero para desviar, o policiamento deu uma bobeada ali e tal. E quando foi a última volta, a gente virou e a chegada era lá em cima, mais ou menos onde está a Clínica Allos hoje, era por ali a chegada, né? Tava a linha de chegada, todo mundo lá esperando. E eu virei, e quem virou em primeiro ali nas curvas, eu fico arrepiado quando eu começo a contar essas coisas. Quem virou em primeiro ali era um ciclista aqui da época, o Josafá Nardim, que depois foi campeão da primeira Taça São Paulo de ciclismo. Eu sempre gosto de falar que nós ganhamos a primeira Taça São Paulo de ciclismo, um campeonato fantástico que foi organizado, acho que em 79, mais ou menos. O Josafá virou em primeiro, eu virei atrás dele, e eu não virei um pouco mais para trás, eu estava em quarto, quinto ali na curva do Menck Plains. E entramos muito forte ali, para virar e subir ali a rua da Allos, que eu não lembro o nome da rua agora. Quando o Josafá vira ali, ele dá uma escorregada numas pedrinhas soltas que tinha ali e já bateu lá já deu lá na guia do outro lado. Então sobrou aquele grupinho ali, e eu estava em terceiro, quarto. E aí sprintei, eu sempre fui bom de sprint. Aí eu comecei a sprintar e passar. O pessoal, quando chegou na linha de chegada, eu estava tão empatado com o cara que estava na frente, que ele estava meio destacado, eu alcancei e fiquei tão empatado com ele que nós enroscamos guidões. O meu guidão bateu no dele e nós dois caímos. Nossa, não sei quem bateu em quem, os dois foram pro chão. E eu, nessa daí, eu acabei sendo socorrido, levado para o pronto-socorro, etc. Tal. O outro rapaz também, só que o dele era mais leve. Eu desci para o pronto-socorro, vim aqui, constatou-se que eu havia quebrado a fraturada clavícula. E ainda foi rápido aqui o procedimento. Voltei lá para receber ainda o troféu de campeão. Na realidade, como os dois bateram e caíram e passaram rolando a linha de chegada, eles tiveram uma decisão salomônica ali. E dividiram o prêmio, os dois foram no primeiro lugar. Então essa foi a minha primeira vitória. Mas depois eu não caí mais nas outras e consegui vencer bastante diversas corridas. Essa realmente foi uma vitória com dor. Com dor, literalmente. E depois, aí isso foi em 78. Eu fui correr os Jogos Regionais, isso daí era comecinho em 78. Ganhei mais umas provas, fui correr os Jogos Regionais, fomos vice-campeões dos regionais. Tinha um cara muito bom que corria aqui na nossa região, um cara de salto. Ele corria campeonato pan-americano e tal. Era difícil de ganhar dele. Mas eu fiz segundo, aí eu lembro que os outros... Naquela época corria o Toninho, o Antônio Vicente Pinheiro, que
tem a empresa Sport ali que faz micropinturas e carros, etc. Ele corria, o irmão dele corria, o Zé Eduardo, enfim, o Josafá, acho que o irmão do Josafá, o Tinhola corria e tal. Então fomos correr os jogos regionais e foi uma surpresa incrível porque nós fomos vice-campeões daqueles regionais, né? Então o Itapetininga, que não tinha um ciclismo assim, que tinha ido bem em regionais até aquele momento, foi vice-campeão. E tem uma prova muito bacana. Onde foi? Isso foi em Salto. Foi não, em Salto. Salto? Foi em Salto, é. Não foi Salto de Pirapora, o outro Salto. Salto perto de Itu. Que o pessoal não gosta, né? Mas é Salto de Itu. E aí, depois disso, nós fomos correr Jogos Abertos. Nos Jogos Abertos, os Jogos Abertos é a elite, né? A elite do ciclismo estava lá, as grandes equipes e tal. E eu saí, e tinha um colega meu, o Dirceu, amigo meu até hoje e tal, e nós saímos juntos, e ele ficou meio desesperado para ir para frente, não, vamos lá para frente com os caras e tal. E nós saímos, e logo que saiu, ele pegou e entrou com o pedal na roda dianteira da minha bicicleta, e levei um tombo enorme, bati numa árvore lá, entortou a bicicleta e tal, e quebrei a clavícula de novo. Então aquele ano eu tive 2 quebras de clavícula, em 6 meses. Depois nunca mais me acidentei com fraturas, né? Mas as 2, no primeiro ano foi um ano com dor, literalmente. Poxa, não conseguiu nem se recuperar de uma, já... Sim. Quebrou no mesmo lugar, na realidade, né? Porque deu uma batidinha e estava meio, talvez não bem cicatrizado ainda, tal, não bem... enfim, não tinha feito bem a cola ali. O tratamento foi com o mesmo médico? Não lembro, não me lembro. Porque senão o médico vai falar, você é teimoso, hein, cara? Inclusive, cada história que a gente vai contar tem um monte de história, né? Eu queria muito ir para os jogos, para os regionais, acho que para os regionais. Queria muito ir e eu estava com a clavícula quebrada. E aí eu não esperei o tempo de... Aquele tempo você punha um gesso no corpo inteiro, aqui na parte de cima inteira, né? Coçava. Quase como horrível, colete, né? Horrível. Tempo que amarrava cachorro com linguiça. E aí eu peguei e tirei antes o gesso por conta própria e fui pedalar, né? Mas só que eu estava fraco, além de ser jovem, muito jovem, estava fraco. Fui pedalar ali, desmaiei ali por perto de onde hoje é o coque, por ali, sabe? Passei mal, desmaiei, fiquei lá uns minutos desmaiado, até eu mesmo acordar e vir embora para casa. O que aconteceu? Não se alimentou? O que aconteceu? Não, tava fraco mesmo, né? Doeu, eu acho, tal, mas eu ainda consegui me recuperar e ainda fui para os Jogos Regionais e ainda fiz um Fez bonito ainda. Lá. Que legal. Além dos jogos regionais, dos jogos abertos, tem alguma competição que ficou marcante, que você lembra? Fala, essa aqui marcou minha história no ciclismo. Diversas, né? Eu lembro, por exemplo, a primeira prova que nós fomos correr em Jundiaí, né? Quando nós começamos a abrir um pouco mais o leque, nós fomos correr uma prova lá. E eu corria na categoria, vamos dizer assim, júnior, né? Corria na categoria júnior, até 18 anos. E eu fui correr lá e a prova se desenvolveu, etc. Sei lá, tinha uns 40 quilômetros, a prova se desenvolveu. Quando veio para a chegada, veio um grupo grande para a chegada, né? E eu não estava acostumado com prova com bastante competidores, etc. A gente corria com menos pessoas e tal. E aí eu peguei e me posicionei mal, achei que aqui em Itapetininga você virava aqui a Francisco Vale, aqui perto de onde era a cadeia municipal, e a chegada era lá em cima, lá por perto da padaria São João, mais ou menos, era por lá. Então a gente virava, dava uma organizada, se achava no meio do pessoal ali e partia faltando 200, 300 metros, que é quando se faz o sprint. E eu cheguei nessa prova, eu virei no meio do bloco lá, que devia ter umas 50 pessoas para chegar, ainda tinha uns 50, que larga mais, mas vai selecionando, né? Tinha umas 50 para chegar e eu virei no meio. Eu falei, o pessoal vai virar, vai dar aquela organizada, daqui nada. O pessoal virou e partiu com tudo, né? Faltando 1 quilômetro para chegar, 1,5 quilômetros talvez. Aí eu saí junto com o pessoal e fui passando, eu vi que tinha me colocado mal. E fui passando passando outro e tal. Chegou a linha e eu passei em segundo, né? Olha. Falei, poxa, fiquei chateado. Falei, podia ter ganho essa prova, né? Fiquei com aquele negócio entalado na garganta. Daí até a prova de adulto, que podia federado, que podia tudo. Era uma prova, assim, mais amistosa, etc. Então tinha ciclista de várias equipes, etc. Mas eu não podia correr, porque eu não tinha 18 anos. Eu tinha 14, né? Eu tinha 14. Só a partir dos 18. Aí, como é uma prova, né, que o organizador é até meu amigo hoje, inclusive vai ser homenageado agora num evento que vai ter aí, tá, um cara de Jundiaí,
Meu pai conversou com ele, se eu não podia entrar ali e tal. Ele falou, não, pode entrar aí, você só assina um termo de responsabilidade aí, menor, numa prova grande e tal. Aí, ok, meu pai assinou, juizado pra caramba, assinou, e eu fui lá pra prova. Já quebrou só 2 vezes a clavícula? E aí foi curioso porque é um circuito longo lá, deve dar uns 2 quilômetros cada volta, uma avenida chamada Avenida, acho que dos Córregos, ou Avenida dos Córregos, bem no centro lá daquela época de Jundiaí. E nós saímos. E era uma prova que, para dar ritmo, eles colocavam um prêmio especial a cada um número de voltas. A cada 2 voltas, na segunda volta, vamos sortear um par de pneu. Na quarta volta, uma corrente. Na sexta volta, um boné. E, enfim, para dar ritmo. Motivado. E aí eu fiz quando chegou para a primeira volta, eu falei, eu vou deixar meu pai contente, né? Que a gente corria para o pai ficar feliz, cara. Não que meu pai gostasse de ciclismo, ele gostou por causa de eu correr. Meu pai não era, assim, muito ligado em esporte, mas acabou ficando. Aí eu falei, eu vou fazer essa chegada, vou ganhar essa chegada aqui na segunda volta, aqui eu vou, né, meu pai ficar feliz, depois eu encosto esse negócio de desandar, né? Garantir a segunda, Bruno. E aí eu dei uma paulada forte, fiz a chegada, eu acho que o pessoal viu aquele molequinho lá, não acreditou muito, né? E aí era a subida, né? Toda volta passava pela mesma subida, eu subi, quando chegou, eu enfiei o pé, passei reto, não diminuí, que é o comum, né, que acontece. Sim. Você passou, ganhou o prêmio daquela aliviada, todo mundo junta de novo, tal. Eu passei reto e fui embora. Quando eu cheguei no final da subida para virar e descer, eu olho para trás, a uns 30 metros de mim vinha o Dirceu Américo Júnior, falando o nome completo dele, que era daqui de Itapetininga, e vinha atrás. Por acaso não é o Dirceu que trabalhava na 3M? Esse mesmo. Opa, um abraço, Dirceu. Eu trabalhei na 3M e eu conheço ele. Aí eu segurei e falei, Dirceu, vamos revezar que vamos embora, né? Vamos embora. Rapaz, nós pusemos um ritmo lá muito forte e os caras acho que não acreditavam, achavam que não vingaria a fuga, sabe? E nós pudemos um ritmo muito forte e fomos abrindo. Quando nós estávamos quase pondo uma volta em cima dos caras, aí que os caras resolveram se organizar para pegar a gente. E aí eles começaram a querer tomar tempo, mas nós já estávamos muito longe e nós também mandávamos a bota lá na frente. Aí nós fomos até que quando foi, na última volta, quando nós viramos naquele mesmo lugar que na prova... Aí outro detalhe, eu já tinha corrido 40 quilômetros, o Dirceu também, né? O Dirceu também conseguiu a mesma autorização e tal. Que legal. Aí nós demos revezamos, quando chegou para a última volta, Dirceu, como é que está? Tô bem. Falei, então tá bom, então eu vou partir para o sprint, né? Aquele tempo não tinha essa coisa de combinar a corrida como tem agora, tá? Não tinha. Aquele tempo era cada um por si. Meio individual. Era meio, né? Então, eu tava melhor que ele, eu andei. Mas ele veio junto, veio próximo ali e chegou em segundo. Então, para quem nem conhecia Itapetininga, nós já metemos o primeiro e o segundo, já deu dobradinha, entendeu? Então, e daí, e aí uma história puxa a outra, né? Daí a semana seguinte ia ter a 9 de julho em São Paulo. Né? Ia ter a 9 de julho, que era a prova mais tradicional do ciclismo brasileiro. Né? Ela é tão antiga quanto a São Silvestre, né? Ainda esse ano não vão organizar. Como é o nome da prova? 9 de julho. 9 de julho é o nome da prova? Sim, por causa da Revolução, sim, aquela sim, coisa. Sim. Né? Então, nós fomos para lá, mas aí eu vim aqui em Itapetininga, pedi o carro para nos levar até lá, ainda a pessoa que era o diretor naquela época falou, viu, você vai fazer o quê, cara? Vai 9 de julho. Mas lógico, eu não ia correr na 9 de julho a principal, eu ia correr na 9 de julho, tinha 14 anos. Né? Mas veja bem, mas mesmo no que hoje é sub-23, tinha nego forte, né? Tinha cara bom, né? Sim. E aí eu fui para correr lá, uma semana depois, né? Inclusive quem me convidou foi o mesmo que estava organizando a prova de Jundiaí. Falou, puta, leva o menino lá, o menino anda bem, tal. E aí eu fui lá e eu tinha os meus ídolos, né? Que corriam lá, estavam correndo em São Paulo. Tinha um tal de Beccari, que era imbatível, tal. Só de você estar no meio? Sim, já era uma alegria, né? Uma alegria. Inclusive foi até curioso, porque a hora que deu a largada, tinha uma bandinha lá tocando, tinha muito essa coisa de banda, E eu fiquei olhando a banda e não via largada. Aí eu levantei, pus a bicicleta e foi bom, resumindo. Curtiu tanta banda? Aí quando chega corremos lá, 40, 50 quilômetros, quando chega vem para a chegada na cidade universitária, tinha 200 ciclistas correndo na cidade universitária, aquele puta blocão. E eu via que esse tal de Beccari, que era o melhor daquela época, eu via que ele estava lá na frente, assim. E quando era larga a pista, quando ele saiu, ele deu mas eu tava tipo assim, 20º, 30º, já tava no meio do bloco ali, mas tinha 1,5 km, 2 km para chegar. Quando eu vi assim, o Beccari, eu tava do lado direito, e o Beccari tava lá na frente. Eu falei, eu vou ficar por aqui do lado direito, porque aqui eu tô vendo ele e tal, vou marcar esses caras, mas nem sabia a minha força, né? O Beccari sai, cruza para a esquerda.
A hora que ele cruza para a esquerda, o bloco inteiro vai em cima dele, porque ele era o cara a ser batido. E eu peguei e fui junto e fiquei do lado de fora. Fiquei do lado de fora do bloco, do lado direito e aqui vazio. Sim. E aí eu fui comendo 1, comendo 2, comendo 3, comendo 4. Quando faltava 50 metros para chegada, 100 metros para chegada, que é o sprint forte mesmo, eu cheguei no Beccari. Rapaz. Eu cheguei no Beccari, o Beccari estava liderando. Eu cheguei no Beccari, a hora que ele olhou para mim assim, me viu do lado dele mais forte, ele caiu no guidão da bicicleta, ele desmontou, assim, deu aquela, sabe quando o cara acabou o gás do carro. E aí eu, pá, tá cruzei ali em primeiro lugar. Você quer dizer, tá brincando? Cara, isso daí pra Itapetininga. Isso daí pra Itapetininga, eu fico arrepiado, né? Eu tinha 14 anos, cara, eu tinha 14 anos, né? Pô, você foi então ganhei a preliminar da 9 de julho. E, enfim, cada história. Então essa é uma corrida que eu gosto. Tem uma corrida de Tararé também que foi emblemática. Porque, veja bem, não era tanto a conquista em si, né? Mas o prazer que a gente, como jovem, que estava pedalando, levando o nome da cidade, tinha de fazer aquilo, né? A gente ia lá com os nossos... Nessa época nem lembro se a gente já tinha uniforme, porque daí começaram a fazer os nossos uniformes numa malharia que tinha aqui a Polaris, né? Faziam os uniformes pra gente, escrito Itapetininga. Então a gente tinha orgulho disso, né? Levar a bandeira, então, né? Então você ir lá e ganhar uma prova dessa e tal, né? Depois, acho que tinha sido no ano seguinte, né? Que o Josafá Nardim, eles fizeram um campeonato em 1978. 78, lembrei. Fizeram um campeonato, eu estava começando, estava bem no início, que pedalaram todas as cidades do estado de São Paulo para eleger um campeão, para sagrar um campeão, vamos dizer assim, né? Uhum. O que a Secretaria de Esporte Estadual, um negócio muito bem feito, muito bem feito. Eles fizeram provas, eles criaram micro-regiões, né? Itapetininga era a sede de micro-região. Então criaram micro-regiões, criaram uma prova, num domingo, uma prova em cada cidade do estado de São Paulo. Um circuito. Todas as cidades. Aí esse pessoal que ganhava na cidade, ele vinha para a cidade da micro-região, selecionava lá 2, 3, eles vinham para a micro-região, competia entre os vencedores das micro-regiões, os 3 primeiros de cada cidade, ia 3 para a macro-região, que no nosso caso era Sorocaba, e dessa macro-região ia 5 para a etapa final em São Paulo, né? E isso estava acontecendo em Bauru, estava acontecendo em Botucatu, estava acontecendo em Presidente Prudente, estava acontecendo em Campinas, entendeu? Tudo. Cara, movimentou o estado inteiro. Não, inclusive uma organização incrível. Tanto é que no dia que nós fomos correr a final lá, tinha hotel para todo mundo. Que bacana. Os caras pagaram hotel para todo mundo. Aí eu ganhei a fase municipal, eu ganhei. A fase micro-regional, eu ganhei. Na fase regional, Sorocaba tinha uns dique vigaristas lá que era impressionante. Tem isso, né? Tem isso. Os caras fizeram uma marmelada enorme lá, mudaram o lugar da chegada. Sempre você larga e chega quando é prova de circuito. Sim. No mesmo lugar. Tem uma linha lá, você passa 10 vezes em cima dela e finaliza nela. É né? lógico, óbvio. Sorocaba muda a chegada e põe depois de uma curva. Quem que sabia que a chegada era lá? Só o pessoal de Sorocaba. Claro. Aí levava 5 para São Paulo. Aí eles fizeram aquela marmelada dele, bateram, acho que os 3 primeiros foram de Sorocaba, e entrou eu e o Josafá Nardim. Né? Nós conseguimos perceber a jogada que eles estavam armando e tentamos salvar, e salvamos um pouco, mas mais um, pelo menos, de Itapetininga ficou de fora, porque né, foi uma marmelada enorme. Porque nós ganharíamos a corrida, ou eu, o Josafá, ganharia. Não havia dúvida, nós estávamos em melhor fase. Você sabe quem está aí. Não teve para entrar mais em recurso? Não dá. Aí fomos correr em São Paulo. Aí chegamos em São Paulo, uma prova maravilhosa. A Caloi forneceu bicicleta para todos os atletas. Caloi 10, lógico, uma puta propaganda para Caloi 10. E você tinha que ir lá, tinha 200 Caloi 10 encostadas lá no canto. Assim. Você tinha que ir lá escolher a sua, acertar o banco, acertar o guidão, encher os pneus, né? Se quisesse ou não, já estava com o pneu cheio, se quisesse por mais ou menos libra e tal. E correr com aquela bicicleta, todo mundo com bicicleta igual. Não era a nossa bicicleta, era a bicicleta que estava lá. Porque aí teoricamente para igualar. Sim, né? Exatamente. E aí, isso foi em 78, primeiro ano, aquilo que eu contei das 9 de julho, 79. Certo. Aí fomos correr lá, e eu entrei naquele meião lá, né? E, cara, eu não acreditava. Aquele monte de gente, parecia uma manada enlouquecida, sabia? Lá pro meio, lá. Aquela euforia. O Josafá não. O Josafá trabalhava no Banespa aqui de Itapetininga. Ele é um cara forte, mais velho, devia ter uns 18, 19, 20 anos, né? Trabalhava no banco, inclusive. E muito forte, uma compleição física forte. Ele era forte de peito,
perna, o cara é grande, entendeu? E olha, lógico, né? Ele negociou melhor as coisas lá, porque você tem que ter aquela coisa tô indo, tal. Tem aquela coisa ali, né? Que o Josafá negociou melhor. E aí, quando vem pra chegada, tal, o Josafá, eu não sei o que aconteceu, porque eu tava um pouquinho atrás. Eu fiz 8º lugar e ele ganhou a corrida. Ganhou a corrida e Itapetininga foi campeã dessa prova, desse campeonato que envolveu o estado de São Paulo inteiro. A Itapetininga já cravou mais uma vez o nome. E aí nós vivemos um período muito bom do ciclismo, né? Que coincidiu com um período em que o ciclismo nacional estava muito bem também, ganhando as voltas aqui da América do Sul, ganhando volta do Uruguai, ganhando volta do Chile, ganhando uma série de corridas próximas aqui na América do Sul, né? E nós coincidiu com essa época aí, né? Que a gente pegou essa fase boa aí, que vai durar mais ou menos até meados de 90, o ciclismo brasileiro, né? Certo. E lógico, né? Tô falando de mim porque você me convidou aqui, claro. né? Mas óbvio que houve outros atletas bons, Sim. né? Na fase que eu corri, eu fui o que mais venceu, na fase que eu corri. Mas depois de mim vieram outros, né? Mesmo na minha fase, tinha o Dirceu que andava bem, tinha o Josafá que andava bem. Eu fico até com medo de citar nomes, né? Mas tinha outras pessoas. Eu lembro do Toninho, que depois parou, o Zé Eduardo, havia um grupinho aí. E depois de mim vieram outros também, né? Como um nome forte aí que veio depois, o Silvio Valese, que hoje mexe com bicicleta lá em o Silvinho, Miami né? e tal. O Silvinho. Muito esperto, o sprintista inteligente, porque é outra coisa, né? Tem que ser inteligente para ganhar sprint. Não basta ser só forte, tem que ser inteligente, porque é como você se posicionar. É que nem o jogador que faz muito gol, né? Estratégia, né? Ele tem que saber onde ele tá, né? Sim. Tem que saber o que fazer com a bola a hora que ela vem nele. E o sprint é isso. O sprint é o momento para provas que não tem montanha. O sprint é o momento ápice ali. Ali você tem que saber como se você partir antes, você morre antes. Sim. Se você partir depois, o outro ganha de você. Né? Então você tem que ter toda uma estratégia ali para chegar bem. Né? Sim, e que acontece na hora. Você não tem como planejar amanhã eu vou fazer tal coisa. Não, é lá na hora que se negocia. Sim, né? Sim. Então, e da mesma maneira, por exemplo, quando fomos lá para correr em São Paulo, essa que o Josafá ganhou, eu tinha ganhado dele aqui. Né? Aqui, a fase municipal. Mas lá ele se posicionou melhor que eu. Ele soube fazer, eu não soube. Sim. Né? Então, mérito para ele, né? Claro. Sem problema nenhum. Né? Então, era muito legal tudo isso. Né? O ciclismo e aí que vem uma diferença. Duas diferenças que eu queria colocar aqui, pautar aqui. Né? A primeira é que mudou muito essa questão de como é o esporte hoje. Né? Todos. Por exemplo, na minha época, não se pagava para correr. Ninguém pagava para correr. A cidade organizava, a gente ia correr. Chegava lá, quem dava troféu, não sei o que e tal, eram as empresas da cidade. Dava lá, aqui, por exemplo, em Itapetininga, a gente normalmente dava bons troféus. Né? Mas muitas vezes eu ia correr em São Paulo, por exemplo, Sorocaba, outras cidades, você ganhava, você vinha com uma medalhinha desse tamanho. E hoje não, né? Hoje o cara se inscreve, ele terminou a prova, já dá uma medalha desse tamanho. Aí se ele chegar entre os 10 primeiros, dá um troféu, né? Aí o cara faz uma galeria lá de troféus, etc. É só de participação, às vezes. Hoje eu conheço, por exemplo, ciclistas que foram muito bons, né? E hoje existe um evento chamado Giro Vecchio, que é com bicicletas antigas, ciclistas antigos pedalando com roupas a caráter, né? Das épocas, etc. Muito bonito. Inclusive, eu acho que não sei se tem foto aí, mas eu fui com a camisa antiga de Itapetininga lá e o pessoal gostou muito da camisa e lembrou coisas e tal, foi muito legal. Mas esse pessoal, eles não têm essa galeria de troféus e de medalhas, sabe? Porque tinha as medalhas e os troféus, ou tinhola, vamos dizer, né? Ou quem tava, saía pedindo aí, né? Inclusive tem curiosidades negativas, eu não só ganhei corrida, perdi corridas também, né? Faz parte. Por exemplo, teve uma corrida aqui, que tinha um cara que era amigo do meu pai, e aí os amigos do meu pai adoravam ir lá torcer pra mim, ou amigo dos pais dos outros iam torcer e tal. Mas eu, naquela época, era eu que estava ganhando aqui. E um amigo do meu pai, que era o Tonicão, Tonicão, ele tinha uma borracharia bem na esquina da Francisco Vale, ali com a Domingos José Vieira. Tinha uma borracharia ali, quem é mais antigo vai lembrar. E o Tonicão, né, resolveu comprar um maior troféu já dado de Itapetininga para quem viesse correr aqui. Mas lógico, quem que ia ganhar? Era eu que ia ganhar, porque eu era o cara que estava andando muito mais que os outros, tal. Bom, ele comprou, né?
mostrou pro meu pai o troféu. Esse vai ser do seu filho. Aí, pá, chega lá no dia, cara, eu, sei lá, parti tarde, essas coisas que acontecem, não dava nada errado, não tava mal, não, tava bem. Tanto é que eu fiz segundo e perdi por meia roda, que a gente fala, né? Cara, quase no photo finish. Mas veio um cara de régua. Sorocaba e me ganha a corrida aí na Francisco Vale. Faz essa ofensa pra nós itapetininganos aqui. Cara, levou aquele puta troféuzão da gente, sabe? Daí ficou aquele gosto de cabo de guarda-chuva, sabe? Mas são coisas, né? Sim, coisas do faz esporte parte, que são muito legais. Né? sim. E um detalhe, foi a única corrida que eu perdi em Itapetininga. Eu não perdi. Aqui na Francisco Vale, eu nunca perdi uma corrida. Já conhecia. Só essa. Mas aquela que tinha o maior troféu, entendeu? Você fala, putz, Você sabia até onde estava o pedregulho ali na rua. E curiosamente eu encontrei o cara esses dias, né? E foi engraçado conversar sobre aquilo. Putz, aquela corrida. Tá? E ele não tinha mais registro nenhum e eu tinha. Então foi gostoso conversar sobre isso, lembrar dessa fase. Porque era uma rivalidade entre Itapetininga e Sorocaba, né? Porque nós tínhamos uma equipe, que eles tinham uma equipe muito maior e eles jogavam o jogo de equipe, né? Que nós não sabíamos, nós éramos ingênuos, demorou muito para aprender, né? Então, mesmo o Tinhola não tinha essa manha aí e tal, era técnica, coisa, né? E eles tinham um técnico lá, tal de Flavinho, já falecido, o cara era um dique vigarista, viu? Você não acredita as peripécias que esse cara montava para ganhar da gente. Mas aqui, né? E mesmo em Sorocaba, nós ganhamos muito mais que eles nesse período, né? Então era gostoso. E a orientação que você recebia aí enquanto essas passagens aí nesses campeonatos importantes, era do Tinhola ou o Tinhola era uma pessoa que se incentivou e depois... Não, foi um incentivo veja bem, então, nós não trabalhávamos com equipe, nós não fazíamos o jogo de equipe, né? Hoje é tudo muito organizado, hoje cada atleta tem uma função, né? Então, tem o atleta que vai ajudar na subida, tem o atleta que vai fazer isso aqui. Naquele tempo não, saía todo mundo lá e, né? E outra coisa, não tinha rádio, né? Então não tinha como se comunicar durante a corrida. Sim. Então era meio, vamos dizer assim, pelo menos o ciclismo que nós praticávamos aqui na região era meio amadorisco, era força mesmo, né? Era força, ganhava o mais forte, né? Ou mais que tinha melhor sprint, etc. Tal, né? Hoje não, hoje a coisa é prova de sprint, quem ganha é sprint, prova de montanha, quem ganha é escalador, prova, né? Então hoje é tudo muito mais, né? Outra coisa, preparação, né? Não tinha preparação, a gente comia arroz, feijão de monte, bife. Não tinha aquela história de acompanhamento nutricional, suplemento. Não tinha nada disso, não. Programa de treino na academia, personal training para você ter um acompanhamento específico. Boas iniciativas você tem que lembrar, né? O Castro, tinha um professor aqui, o Castro, que ele tentou dar aulas na academia pra gente, levava a gente lá pro... como é que é? Aquele que tem ali... frente onde foi a Receita Federal, como é que é o nome daquele ginásio que tem ali? Ali é o Mário Carlos. Não, o outro lá de baixo, que é perto da praça lá. Ginásio perto da praça. Que depois virou, acho que, Posto de Saúde, Genefredo, não. Tinha um... Um ginásio? Ali perto da... atrás da igreja da Matriz. Ali tem um ginásio, até hoje deve ter lá, né, imagino. Ali era o Bílio Victor. Ali não, mas não era escola, era um ginásio que havia. Teve um ginásio ali, olha só. Eu não lembro o nome. Olha, eu não lembro também. Aí nós íamos lá, ele começou a levar a gente, principalmente em preparação para regionais. Mas a gente não levava muito a sério. A gente queria era andar de bicicleta mesmo, né? A curtição da molecada era andar de bicicleta, né? Então a gente fazia os nossos treinos. E outra coisa, cada treino nosso era uma corrida. Então nós não tínhamos aquela coisa de, nós vamos treinar hoje força, vamos treinar hoje, sei lá, vamos tiro, Não, vamos treinar. A corrida. A gente saía daqui, quem chegasse em primeiro ganhou aquele treino. Olha só. Era uma loucura, né? Hoje o pessoal Mas que, veja bem, todo mundo fazia isso. Sim, né? Então era isso que tinha. Né? Não tinha ninguém a se beneficiar, digamos assim, com um treino mais específico, todo mundo fazia igual. Era na raça, vamos dizer assim. Era na raça. E com isso acabou, né, que a gente acabei vencendo diversas provas e tal. E por fim, eu passei na faculdade. E eu tinha que trabalhar durante o dia e estudar à noite fora, né? Então eu acabei abandonando, porque o ciclismo não dava dinheiro. O ciclismo ninguém ganhava nada com o ciclismo. Eu cheguei a ganhar um pouco na... Patrocinador? Patrocinador, né? Porque eu corri pela Ponte Preta, corri pelo Guarani e tal. Que é uma curiosidade, né? Olha. Naquela época, os times tinham equipes de ciclismo. Assim como tinham de natação, de outros esportes.
os times investiam pesado nas suas equipes, né? Então, tinha o Corinthians, que tinha a equipe de ciclismo do Corinthians, a equipe de ciclismo do Palmeiras, da Ponte Preta, do Guarani e tal. E eu acabei indo para a Ponte Preta, que era uma equipe forte na época. Inclusive foi curioso, porque na minha apresentação à Ponte Preta, e como o negócio era meio corrida, né, eu larguei o ciclista deles para trás e fui embora sozinho e ganhei a corrida. Né? Ganhei a corrida escapado. E aí, isso era de manhã, terminou lá meio-dia, 1h, aí tinha o derby em Campinas naquele dia. E aí o técnico lá de ciclismo da Ponte Preta falou, viu, nós vamos desfilar com o troféu lá que nós ganhamos e tal. Vamos desfilar lá no jogo, no derby. Olha. E aí foi legal, porque no intervalo entre os dois tempos lá do futebol, nós desfilamos com a bicicleta. Só que o Guarani não tinha ganhado aquele dia, e a Ponte que tinha ganhado. O Guarani não apareceu, aparecemos nós da Ponte para dar uma volta no estádio da Ponte, mas com a torcida do Guarani lá, né? Olha. Então você imagina a hora que nós passamos na ala do Guarani. Choveu latinha, nossa, choveu... Tudo era curtição, refresco. Tudo era curtição, tudo era bacana, né? Tudo era... E depois, mais pra frente, inclusive, quando eu estava parando de correr, veio a minha pré-convocação para a seleção brasileira, de júniores, né? Porque eu era júnior, né? Seleção brasileira para o Campeonato Pan-Americano de Ciclismo na Argentina, foi em Buenos Aires, né? Então eu estava sendo convocado, mas aí eu acabei não me apresentando porque eu já estava fazendo outra coisa e tal, né? Ah, o senhor não acabou indo, então? Acabei não indo, porque eu já estava... Né, foi convocado, mas não foi... Sim, acabei não indo. A vida deu outros rumos. Porque é o seguinte, você tinha que optar, né? Infelizmente, e se alguém algum dia assistir isso que nós estamos fazendo aqui, eu tenho vários colegas daquela época que foram ciclistas muito bons, né? Se eu tivesse continuando, eu não tenho dúvida que provavelmente eu iria para a Europa correr, porque colegas meus que batiam guidão, que a gente fala comigo, foram, né? Mas, infelizmente, todos esses caras que optaram pelo ciclismo ficaram em situação complicada, né? Todos eles são aquelas histórias do esporte, que você vê que o cara tá abandonado, que tá morando de favor, que... Por quê? Não dá para viver só do esporte. Não dava para viver só do esporte. Né? Então, era essa opção que se tinha. E meu pai falava, não, Dilson, isso aqui não é um hobby. É camisa para ninguém, se divertiu e tal, quiser continuar. E eu continuei praticando, né? Voltei outras vezes, voltei a ganhar corridas em outras categorias mais à frente e tal. E até que agora sempre eu tive contato com o ciclismo, né? Agora em 2018, eu vinha com os problemas de saúde, que depois eu descobri que era uma pré-diabetes, mas foi difícil. Primeiro foi tratado como labirintite, etc. Aí eu cheguei no médico e falou, ó, você tá bem de saúde, eu não vou te dar remédio. Você vai fazer o seguinte, você vai se alimentar melhor, vai ter uma alimentação boa, né? Não vai comer gordura, blá, 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 e fazer atividade física. Aí eu comecei a comer bem e fazer atividade física, comer bem e fazer atividade. O que eu fui fazer? Ciclismo, né? Era final de 18. É que você já tinha... Quando foi 19, eu me inscrevi na Copa Sudoeste de mountain bike, que nem é a minha vibe, né? Eu gosto de ciclismo. Aonde foi? Né? Não, era aqui na região, né? Você tem 40 e poucas cidades que correm a Copa Sudoeste em diversas cidades. Tinha 9 etapas. 9 etapas. Aí eu me inscrevi e fui lá, fiz terceiro na primeira, não sei o quê, papapá, fui fazendo, ganhei uma tal, ganhei... A somatória das 9. Resultado, no fim eu fui vice-campeão. Pô. Acabei sendo vice-campeão, categoria 55-60, né? Que Mas massa. O pessoal anda, né? Não é todo mundo que tá lá anda. Inclusive, tinha um cara aí que ganhou de Itapeva, um senhorzinho lá, muito forte, muito forte. Aí perdi pra ele, falei, não, ano que vem eu pego esse cara aqui. Ano que vem, aí comecei a treinar, comecei a me alimentar melhor, acompanhamento com nutricionista, falei, vou ser campeão de 2020 nesse negócio aí. Mas daí teve a pandemia. Teve 2 provas e acabou o campeonato. Eu estava em segundo quando acabou o campeonato, né? Mas assim, foi legal. 19 eu fiz 9 provas, um cara entrou na minha roda dianteira lá, quase que eu acerto um poste lá, e se eu caí, não chega de quebrar a cabeça. Mas as outras 8 eu fiz pódio em todas, né? Então tinha chance de ganhar o de 2020, mas daí parou, daí eu fui fazer outras coisas, acabei não voltando, e agora eu participo assim recreativamente, né? Não competiu mais. Participo daqueles eventos de bicicleta antiga e tal, e enquanto isso, eu fiz a minha coleção de bicicleta, né? Já vinha fazendo e tal, eu tenho uma coleção bem interessante, só de speed, são 75 bicicletas. 75 bikes? 75 speed
e speed boa, entendeu? Aquelas que... Top mesmo. E um detalhe, cada speed da minha coleção não está lá à toa, ela tem um significado na história do ciclismo mundial. Então, por exemplo, a mesma bicicleta, não a mesma que o cara usou, mas a bicicleta igual ao que o Bernard Hinault ganhou 5 vezes o Tour de France, tá lá. Igual a que o Lance Armstrong ganhou a o mesma primeiro marca, a mesma dele, peça. tá? Mesma marca, mesmas peças, configuração idêntica, tal, tá lá. Aqui o Ed Merckx usava... Ed Merckx é o maior mito do esporte, é o ídolo, né? Sim, em alguns esportes você não consegue dizer quem é o melhor. Sim. No ciclismo, isso é até hoje inquestionável. É um belga chamado Ed Merckx, que teve 525 vitórias na carreira dele. Ninguém tem nem perto disso. Hoje acho que o que tem mais é o Mark Cavendish, que ainda está correndo, tem documentário aí na Netflix, né? Certo. Mark Cavendish. Ele tem 160 aproximadamente. É o cara que Nossa. mais tem vitórias. Ele teve 525, né? Então, é inquestionável. O cara foi 3 vezes campeão mundial, ganhou 5 Tour de France, 5 Giro de Itália. E você tem essa bike lá? Igual essa, né? Igualzinha. A mesma, claro. Ah, sim, custa sim. $1 milhão, né? Claro. Mas a minha, mesmo assim, uma bicicleta respeitável. Então eu tenho quase todas essas, né? Bicicleta igual a que o Fausto Coppi corria, que é um ciclista da década de 50 na Itália e tal. Inclusive... Você tem um museu de bike, então? Sim, sim. E aproveitando, né, fazendo o comercial aí, eu cheguei a criar um canal, né? Chama-se Bikes Por favor, e Camelos. fique à vontade. Convida a pessoa aí, convida aí. O canal chama-se Bikes e Camelos e muita gente, eu fiz o Bikes e Camelos pra zoar mesmo, né? Pro cara querer saber o que é o camelo. Aliás, hoje me perguntaram isso. Certo. O Camelos, aquela música Eduardo e Mônica, né? Não sei se você lembra. Sim, claro. É de Legião, né? Sim. A moça chega de moto, né? A Mônica chega de moto O clipe o dela. Eduardo de camelo. Né? Camelo é gíria pra bicicleta em Brasília. Entendeu? Então eu pus Bikes e Camelos, que é pra trocar. Boa ideia. O camelo, tal, tal. Mas tem sentido, né? E aí eu gravei 35 episódios na sequência e tal. E tem umas histórias muito bacanas lá, de ciclismo mundial, de bicicleta, a história da Caloi 10. Eu tenho 2 episódios que contam a história do surgimento da Caloi 10. Porque o pessoal acha que a Caloi 10 caiu aqui no Brasil, mandada por um extraterrestre. Não, tinha um movimento mundial, o que eu falei, o boom, né, das bikes de 10 marchas, que acabou... A Caloi 10, né, já dando um spoiler aí do que você vai ver lá, ela começa... por uma falha da Caloi 10. A Caloi 10 andou fazer... A Caloi 10, da Caloi. A Caloi mandava umas bicicletas que ela importava do Japão, mandava para os Estados Unidos como se fosse brasileira. Uma jogada que existia na época aí, tributária, etc. E chegou uma época que eles começaram a fazer muita caca, mandaram as bicicletas de volta para o Brasil. Aí o Brasil chegou aí na Caloi e tinha, sei lá, 500 bicicletas, 200, sei lá quantas, que não tinha o que fazer com a bicicleta. Olha a jogada, Alzão. Aí o que eles fizeram? Lançaram a Caloi 10, alguém lá, né? Então tem essa história, Olha, lançaram a Caloi 10 e o negócio virou uma loucura, né? Então, tem muita coisa no seu... como se falava, né? Virou uma loucura. Tem muita coisa no seu canal lá, hein? Tem bastante coisa no meu canal, é legal. Bikes e Camelos. Pessoal, segue lá, Bikes e Camelos, inscreve no canal lá. E vamos curtir os vídeos lá, porque, cara, você tem muita história bacana pra contar. Ah, tem. E outra coisa, histórias bacanas do ciclismo mundial, né? Por exemplo, a rivalidade Fausto Coppi e Dino Bartoli na Itália, que dividiu a Itália em duas, né? Você tinha os Bartaliani e os Coppiani, que não se davam enfim. Essa treta né? entre eles. Muito pior que Piquet e Senna, muito pior que Corinthians e Palmeiras, tinha os Era uma rivalidade mesmo. Não, rivalidade. E outra coisa, 2 coisas que eu não falei. Comecei a falar, depois perdi, né? A primeira é aquela questão de cobrar, não ter medalha, tal, que era diferente, né? A outra coisa é que até a década de 80, o esporte por excelência na Europa era ciclismo, não era futebol. Por exemplo, se você pegar o salário do Bernard Hinault e o do Zico, que era um jogador que inclusive jogou naquela época lá, o Bernard Hinault ganhava mais que ele. Olha só. Depois disso que houve uma explosão do futebol e hoje o futebol não se compara com nada, né? Não se compara com nada. Hoje os ciclistas mais top, que dá para contar nos dedos das mãos, ganham aí 6 milhões de euros de salário por ano e mais as outras coisas, propaganda. Mas é um ou outro. Mas é um ou outro. Já o futebol, né? Mas naquela época não, o esporte por excelência era o ciclismo, né? Por quê? Porque as pessoas se deslocavam de bicicleta, as pessoas iam pro cinema de bicicleta, a pessoa namorava de bicicleta, né? Era o destaque, né? Inclusive veio aquele filme lá, Ladrões de Bicicleta, acho que era Vitória de Sica, tal, que é um cult do cinema, tal, que uma família vive em torno de uma bicicleta, porque o cara usa para trabalhar e o furto da bicicleta desestabiliza a família. Então a bicicleta fazia parte das famílias, né? Então era muito forte isso daí, o ciclismo era o grande esporte. Outra coisa, Bélgica, né? Vários países, mas os 3 países mais fanáticos do mundo. Bélgica em primeiro lugar, por incrível que pareça, né? Bélgica, até hoje os ciclistas bélgicos são famosos, isso. O Ed Merckx era belga. Certo.
França e Itália, os 3 países que são mais famosos. Hoje até o ciclista da moda, Tadej Pogačar, é esloveno, né? Então, hoje mudou isso, mas naquela época eram esses 3. Por que esses caras corriam? O ciclismo sempre foi um esporte de pobre. Por quê? O cara corria para sair da miséria. O cara, para não trabalhar na roça lá e não ganhar nada, tal, ele começava a correr de bicicleta e ganhar os prêmios. E nesse meio alguns se destacavam e viravam ciclistas de renome, né? Então, por exemplo, na Bélgica, você tem um ciclista na família, até hoje, menos hoje, mas é que nem você antigamente no Brasil, você tem um padre na família. Sim. Era um motivo de orgulho da família. Sim. Você simplesmente tem um ciclista. Se ele fosse bom, aí era, né? Era o auge. Era o auge. Por quê? Porque sempre é um esporte muito duro, né? Você vê as provas do Tour de France, os caras correm 21 dias seguidos, provas de 220, 230, 180 quilômetros, sobem as montanhas, né? E é muito duro o esporte. E outra coisa, quando nessa época os caras faziam, por exemplo, Tour de France, que atravessava a França, o Giro de Itália, passava nos Alpes, os Pirineus, etc., os carros não faziam isso. Os carros não chegavam até lá. Os carros não chegavam, ninguém sabe, fervia. Paisagem única para quem está pedalando. E outra coisa, 95% da população nascia, vivia e morria em 30 quilômetros, num raio de 30 quilômetros. Isso é estatística. Sim. 30 quilômetros. Então ninguém conhecia. Então, se falar de alguém que atravessava o país andando de bicicleta, que conhecia outras regiões, e os jornais, né? Todas as grandes competições de ciclismo, Giro de Itália, Tour de France, o Critério do Dauphiné, eram jornais que criaram. Eram jornais que criavam. Então os caras criavam para vender jornal. Sim, já era a estratégia deles. E aí é lógico que eles romantizavam o negócio, né? Então, não, porque passou por neve. Lógico, tinha neve lá, mas sim, o cara fazia isso, Então, para quem estava lendo o jornal, era história mitológica, era que nem se tá lendo da Odisseia, da Ilíada, né? Aqueles super-heróis, os caras, nossa, voava de bicicleta pelos montes, né? O cara era um mestre do marketing mesmo. Sim, e aí aquilo era o esporte que movia toda as nações ali, a Europa como um todo. Até hoje, até então, hoje o que o marketing mais fala, mais evidencia é aquilo que mais se vive, né? Então o marketing hoje ele move as pessoas através da própria criação que existe para fazer com que as pessoas realmente corram atrás daquilo. Hoje, principalmente nas redes sociais, eu quero me ver nesta modalidade que está em evidência. Quero me ver nesta cidade que está em evidência, porque as pessoas hoje querem ser vistas, né? E certamente quando era somente jornal, elas queriam que o seu nome estivessem lá, né? Sim, sem dúvida. Até não, era um negócio... enraizou lá, mas até hoje existe. Só mudou a tecnologia, né? E a terceira diferença, que eu acho fundamental falar, né? Eu pedalo mountain bike, como eu falei para você, não sou bom no mountain bike, eu ando bem, tanto é que fui vice-campeão, né? Poderia até ter sido. Mas assim, eu não tenho habilidade para mountain biker. Eu ando bem, tem uma retão, eu gosto... Tem 2 modalidades pra gente dividir só em 2. Tem aquela modalidade que corre em circuito, que é pulo, aquela lá eu não vou de jeito nenhum, não presto. A que a gente corre é o tal do marathon, né? XCM ou marathon e tal, que são estradões. No estradão eu vou bem, porque aí é força, é treinamento, tal, eu vou bem. Sim. Mas quando chega em lugar que é muito técnico, areião, não sei o quê, descida, eu já não é a minha vibe. Né? Sim. Então, eu acho até que para a cabeça, fazer o mountain bike hoje está melhor, né? Porque você vê paisagens boas, natureza e tal. É mais rústica, né? Ela é mais rústica. Sim, e um detalhe. Muito menos risco de atropelamento, né? Nós temos perdido grandes atletas aí, pessoas muito conhecidas, andando de speed no asfalto. Hoje está muito perigoso. Depois, isso é a teoria minha, né? Que depois do surgimento do celular, as pessoas estão mexendo no celular, daqui a pouco escapa e pega o ciclista na beirada ali. Eu acho que, sabe... Tem tudo a ver. Eu acho que hoje é muito arriscado andar no asfalto. Então eu ando mais para as estradas de terra. Agora, os ciclismos, a única coisa que tem em comum entre os dois esportes em termos de mídia, etc., é que os dois são em cima de bicicleta. Mas assim, o mountain bike nem é considerado como ciclismo profissional pela UCI, União Ciclística Internacional. Profissional é a Speed. Inclusive nem tem nome de Speed, é ciclismo, né? Então, são esportes que, embora hoje se tenha 90% andando de mountain bike e só 10% de speed... Acho que pelo fato até da segurança mesmo, né? Talvez. Sim. Mas o esporte que paga os melhores salários, que tem os atletas mais famosos, etc., que tem a mídia televisionando... Você vê um Tour de France, é 20 dias na televisão. É em cima do speed. São as speeds, né? Sim. Então essa é uma diferença. Agora, eu curto mountain bike assim...
cabeça é legal, Lazer, né? tal, né? E a gente vê, né? Outra coisa, tem que se frisar, né? Não se faz mais corrida. O ciclismo no Brasil está acabando, né? Aqui em Itapetininga, para organizar uma prova de ciclismo, teve uma, né? Teve agora, recentemente. Uma sessão gigantesca, talvez seja a última, a primeira esse ano, talvez o ano passado não tenha tido, não sei, né? Talvez teve uma. Teve uma. Mas assim, é uma por ano, né? Sim. Só para você ter uma noção, eu conversei com o Tinhola outro dia, ele falou que em 1980, o ano de 1980, não a década, o ano, quando eu nasci, nós corremos 40 provas. Rapaz. A equipe de ciclismo de Itapetininga participou de 40 Olha provas. só a diferença. Né? Então a gente só não corria ali um pouquinho depois de janeiro, um pouquinho ali no mês de dezembro, o resto todo domingo. Entendeu? E hoje o que acontece assim é o mountain bike. Tem prova aqui, tem prova em Guarani, tem prova em Itapeva, tem prova em Araçoiaba, tem prova... Aquele tempo isso era o ciclismo, né? É que tá evidência, né? Isso mudou, né? Isso mudou. Sim, né? sim. Então, é uma curiosidade aí que deu Legal. essa mudada, né? Agora, o ciclismo de speed, ele é muito mais estratégico, é muito mais elaborado e tal. O mountain bike não, é um negócio... É mais difícil você ter a estratégia da equipe numa prova de mountain bike, né? Porque ela tem obstáculo, tem um monte de coisa. É difícil você montar o trabalho de equipe numa prova. E o ciclismo mesmo, né? Esses que correm Tour de France também, é tudo estratégia, né? Os caras, a preparação desses caras, que até uns anos atrás, o cara se preparava para chegar bem no Tour de France, né? No Tour de France, o cara tinha que se preparar o ano inteiro para lá no Tour de France. Hoje não, hoje o cara não só vai estar bem, no Tour de France ele chega mais ou menos, ele corre lá a primeira semana ali e meio, ele vai estar bem lá na etapa que vai subir o Col do Tourmalet lá, que é o Montemítico, ou um outro, né? Zoncolan, etc. Hoje a preparação é muito específica. Sim. O cara ele vai lá para matar naquela subida. Sim, entendeu? Tem a estratégia do treinador, do nutricionista, tem uma equipe. Tem tudo, né? Médicos e nutricionistas e tudo. Então, evolução multidisciplinar, né? Evolução do esporte. Essa evolução ela é bonita, mas por outro lado ela acabou distinguindo um pouquinho aqueles que têm menos favorecimento na questão da economia, né? Infelizmente. Sim. E tem um outro negócio que é muito chato, não só no ciclismo, né? Aliás, eu vi agora esses dias mesmo que um campeão o quê? Não sei de que modalidade, mas não é ciclismo. Categoria paralímpico. Esporte paralímpico. Foi pego no doping essa semana agora, né? Então, tem muito essa coisa do doping. Sim. Né? E o doping, infelizmente, está cada dia mais fácil de você... Hoje vende pela internet, né? Entendeu? Então eu, por exemplo, quando eu comecei a correr, né? E o pessoal avisava, dá medo, não tem graça se correr num lugar que você sabe que o outro cara vai estar tomando um negócio que, entendeu? Então isso eu acho que vem prejudicando. Desmotiva também, né? Teve um campeonato brasileiro de Master um tempinho atrás, encerrando, né? Porque você está em cima do horário. Teve um campeonato brasileiro de Master há poucos dias atrás, 2 anos atrás, aliás, que chamaram pro pódio lá e falaram que ia ter exame antidoping. 3 caras não foram. Master é Master, é velho correndo de bicicleta, agora velho tomando doping, eles falam... Rapaz, né? Fugir um pouquinho da... Você tá lá para ter saúde, não para... Sim, né? filosofia do esporte... Isso é uma coisa chata, mas isso tem em outros esportes também. Mas o ciclismo, pelas características do esforço, etc., ele é um esporte mais sujeito a isso. Que pena, né? Que pena. Graças a Deus, aqui em Itapetininga, a gente corria na raça. Arroz com feijão. Da mãe ainda. Era aquele pratão básico. É isso. Joia. Olha, infelizmente, eu posso falar para quem está nos acompanhando aí, a gente vai ter que finalizar aqui, né? Deu o nosso tempo. Eu acho que ele tinha muita história ainda para contar sobre as coleções, né? Além da bike, ele também coleciona alguns carros também antigos. O homem gosta de histórias aí e tá trazendo para a gente um monte de coisa bacana. Adilson, eu só tenho a agradecer a você pela presença, compartilhar conosco a sua história. Às vezes a gente percebe que fica do olho aguado contando as histórias que ele tem lá atrás, compartilhando com a gente, né? Tirando o seu tempo para estar aqui compartilhando, né? Ele, nos bastidores, ele mandou alguns registros de jornal pra gente. Cara, tem muita coisa legal que ele poderia contar ainda aqui, mas o tempo, infelizmente, é curto. Então, eu queria muito agradecer ao canal, a você ter vindo aqui ao canal Colmeia.360, e o canal é exatamente isso. A gente tá aqui para contar histórias e dividir, que tem muita gente que não sabe, né? Então, eu mesmo não sabia que o ciclismo era tão forte, que o Tinhola, que foi meu professor, né, lá atrás, sempre agora envolvido com futebol, já foi também um ciclista e era um professor como referência aí para vocês. Então, eu também aprendi muito com o dia de hoje. Tenho certeza que vocês aproveitaram muito bem
também esse episódio junto com a Adilson Nicoletti. Adilson, muito obrigado novamente e que Deus te abençoe sempre, Amém. que você continue testemunhando coisas boas para as pessoas onde você passar, continue com as bikes fazendo seus vídeos, vamos reforçar que você contou para mim que você tinha parado um pouco, acho que dá para voltar. Acha um tempinho lá, o homem ele é culpado, tem bastante coisa para ele, que ele tem as ocupações dele, que eu sei que é difícil, não é fácil, né? Nosso dia tem 24 horas, mas a gente parece que sempre tá faltando mais umas horinhas, né? Agora tem neto, tem isso aqui e tal. Tem neto, né? O vovô tem que babar um pouquinho com os netos lá, não tem jeito, né? Tem que dar atenção especial para a família. Mas de qualquer forma, agradeço muito aí novamente a sua presença e vamos lá reforçar canal do YouTube Bikes e Camelos, vamos lá curtir, seguir o canal lá, se inscrever, melhor dizendo, no canal do Bikes e Camelos pra gente aprender um pouquinho mais do que foi dito aqui, que eu acho que lá tem mais coisas ainda, tenho certeza disso. Mais uma vez, valeu! Obrigado. Fechamos aqui então. Canal Colmeia.360 com mais um episódio com Adilson Nicoletti. Valeu, galera. Obrigado. Quer deixar o último recado? Deixa um recado aí. Eu queria mandar um abraço, agradecer quem assistiu até agora aí e pedir desculpas para se alguém assistiu e eu esqueci algum nome, né? Por exemplo, eu esqueci de falar. Tem muitos, né? Tem o Elcio Alexandre, que pedala até hoje, ganhou a prova do 1º de maio, acho que 2 vezes, um ciclista excelente. Tem o Rodrigo Quirino, que correu há menos tempo, foi 3º colocado no campeonato mundial que teve na China, se eu não me engano. Inclusive, o cara que perdeu dele ganhou o Tour de France uns anos depois. Tá? Enfim, tem muita história. Tem gente boa por aí. A gente pede desculpa que também às vezes eu não arrisco muito. Tem, além do Tiona, tem muita gente que eu passei aí como aluno aí que fez história. Por isso que eu sou hoje educador físico com muito orgulho, porque eu tive professores referências, assim como o Tiona. Então não vou correr o risco de ficar falando muito nome aqui também, não. É perigoso. A gente corre o risco de cometer injustiça. Né? Mas tá bom, Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço novamente aí. Então é isso, galera. Quem não se inscreveu, se inscreve aqui no canal Colmeia.360 e também mais um convite para vocês, mais uma forminha de vocês se inscreverem. Aproveita e já vai estar no YouTube. Entra lá também no Bikes e Camelos com Adilson Nicoletti, que eu tenho certeza que a partir de hoje ele vai começar a colocar mais uns videozinhos interessantes lá. Não vamos deixar o homem parar não, ele tem história boa para contar pra gente. Valeu!